Olá, alunos! Vamos dar início às nossas aulas de contabilidade. Como primeiro assunto das nossas aulas, nós vamos estudar os princípios da contabilidade, ok? Então, a gente vai ver os conceitos e os princípios que nós vamos estudar, tá certo? Então, vou pular aqui. Primeiro, o que são esses princípios? Né? São as regras, são as doutrinas, as essências e teorias que a profissão contábil utiliza para fixar os padrões de comparação e de credibilidade em função do reconhecimento dos critérios adotados para a elaboração das demonstrações financeiras. Desta forma, as regras gerais da ciência contábil no Brasil são registradas pelos princípios da contabilidade e segue a exposição da regra de todos os contabilistas que têm que seguir como ponto inicial da profissão. Então, os princípios são aquelas regras ou doutrinas que, como em qualquer outra profissão, assim como na contabilidade, os contabilistas devem seguir para a realização, principalmente das demonstrações financeiras, que vai ser estudado mais na frente. Então, os princípios fundamentais da contabilidade são da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, atualização monetária e competência. Primeiro princípio da entidade. Ele fala que reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade, afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com aquele dos seus sócios ou proprietários, no caso da sociedade ou instituição. O que quer dizer esse princípio da entidade? Tem relacionamento com o patrimônio, que é um dos objetos de estudo da contabilidade. O que é o patrimônio? É todos aqueles bens que você tem. Um computador, uma casa, um veículo, um imóvel, um terreno. Então, esses são os bens. Quando ele fala nessa relação do patrimônio, está dizendo que o patrimônio particular da pessoa não pode se confundir com o patrimônio da entidade ou da empresa. Então, os dois patrimônios, eles não se confundem. O patrimônio do particular é uma coisa, o patrimônio da empresa é outra. Tá? Então, isso que quer dizer em relação ao princípio da entidade. Os patrimônios, eles não se confundem. Patrimônio particular é uma coisa, patrimônio da empresa é outro. Seguindo pelo princípio da continuidade. Esse princípio ele pressupõe que a entidade ela continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio que leva em conta esta circunstância. Professor, não entendi nada. Bem simples, gente. Esse princípio ele só fala que quando se cria uma empresa, se pressupõe ou acha que ela vai perdurar o resto da vida. Quando a gente abre uma empresa, a gente não vai achar que ela vai acabar daqui a 1, 2 anos. Pressupõe que ela vai ter aquela continuidade ao longo do tempo, vai ter as operações no futuro e vamos poder mensurar e apresentar os patrimônios que ela venha adquirir durante esse percorrer do tempo dela. Então, o princípio da continuidade só está dizendo que quando se abre a empresa, se pressupõe que essa empresa vai continuar futuramente. Tá bom? É verdade. Quer dizer, às vezes não. O princípio da oportunidade refere-se ao momento
em que se devem ser registradas as variações patrimoniais. Devem ser feitas de forma íntegra e tempestiva, independentemente das causas que as originaram, contemplando os aspectos físicos, e monetário, a integridade dos registros e é de fundamental importância para a análise dos elementos patrimoniais, pois todos os fatos contábeis devem ser registrados. Quando ele está falando do princípio da oportunidade, que oportunidade? Relacionado ao momento que devem ser registradas as operações contábeis. O que quer dizer isso? Ele fala que deve ser de duas formas, de forma íntegra e tempestiva. Então, tem que ser de acordo com o que aconteceu. Vamos ver ao longo dos estudos. Compra e venda, recebimento, pagamento. Então, isso tem que ser feito de forma íntegra, com todos os detalhes. Tempestiva, naquele exato momento. Então quer dizer que se eu recebi um dinheiro ou paguei uma conta no dia de ontem, eu posso lançar hoje? Até pode, mas você tem que lançar com a data de ontem. Então essa é de forma tempestiva, no momento certo, na hora certa, né, e de forma íntegra, tá bom? Então quando eu falo desse princípio da oportunidade, é em relação ao lançamento da contabilidade, tá? Mais uma vez, que deve ser feita de forma íntegra e tempestiva, porque é através desses lançamentos que a gente faz os relatórios demonstrativos da contabilidade. Por isso que tem que ser íntegra e tempestiva, certo? Vamos lá. O próximo é o princípio do registro do valor original. Significa que os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente em moeda no país, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no interior da entidade. Professor, não entendi nada. Isso quer dizer que, olha só, vamos lá, os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações com o mundo exterior, expresso ou a valor do presente moeda do país. Então, por que tem que ser valor original? Empresas que trabalham, que compram materiais de fora. Vamos lá, vai comprar um equipamento, uma máquina, no valor de $1.000. Como é que ele vai ter que fazer esse lançamento na contabilidade dele? Ele vai ter que fazer esse lançamento expresso na moeda em dólar ou em real? Se ele mora no Brasil, vai ter que ser em real. Então ele vai ter que pegar o valor daquele equipamento que era de $1.000 e transformar em reais. No caso, vamos dizer que o câmbio é R$5. Então, o valor que ele vai colocar no seu relatório de contabilidade, ele vai colocar lá que a compra de equipamento no valor de R$5.000, que é equivalente a $1.000. Então, tem que ser, apesar de comprar um produto do exterior em outra moeda, todos os lançamentos terão que ser transformados na moeda do país em que for feito o lançamento. Professor, mas ele comprou e é empresa americana, então vai lançar em dólar mesmo. Então, assim, se comprar alguma coisa fora e for empresa do Brasil, lançamento em real. Então, tem que lançar conforme for a moeda daquele país. Ok? É verdade. O próximo princípio é da atualização monetária. Ele fala aqui que os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis através dos ajustamentos e expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais. Uma observação: a atualização monetária não representa nova variação, mas tão somente o ajustamento dos valores originais para determinada data. O que acontece em relação a essa atualização monetária no caso de imóveis? Se você compra uma casa em determinado lugar, pede uma avaliação,
lá o corretista, né, o cara do imóvel vai dizer, olha, essa casa equivale a 100 mil reais. Mas se você passar um tempo, o valor daquela casa ela pode aumentar ou pode diminuir. Através de quê? De uma nova variação? Não. Pode ser exatamente utilizando essa atualização através do poder aquisitivo da moeda, no caso, o poder aquisitivo de compra da moeda. O real, ele pode tanto aumentar o seu poder aquisitivo de compra, como diminuir também o seu poder aquisitivo de compra. Então, por isso que nos registros contábeis, quando for colocada lá de forma tempestiva e de forma correta, tem que ser um registro com os valores daquele dia, que de repente pode não ser os mesmos valores de um mês atrás, de 2 meses atrás. Por isso que precisa dessa atualização monetária. Isso serve mais até para bens que são também realizados em outra moeda. Como o câmbio é flutuante, às vezes vai para mais, às vezes vai para menos, todo dia praticamente tem que ter essa atualização monetária de um bem se for cotado em dólar, em qualquer outra moeda que não seja o real. Tá bom? E o nosso último princípio é o princípio da competência. Tá? Fala que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que se ocorrerem, sempre simultaneamente quando se relacionarem, independentemente do recebimento ou pagamento. Nós vamos ver mais na frente, mas só para deixar bem claro, né, que dentro da contabilidade tem despesas, tem receita, e o que ele fala nisso? Que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrer. Então, normalmente na contabilidade nós temos o exercício financeiro, que começa do dia 1º de janeiro a dia 30 de dezembro daquele ano. Então, se uma receita ou uma despesa acontecer naquele período, então tem que ser lançada naquele período. Mas só que se fez uma compra com pagamento para o próximo ano, não tem problema. Aquela despesa vai ter que ser lançada naquele período, apesar de a cobrança ou o pagamento dela seria só no próximo ano. Por isso que ela fala que deve ser o que ocorrerem simultaneamente quando se relacionarem, independentemente do pagamento ou recebimento. Eu fiz uma compra, mas só vou pagar no que vem. Só que você fez compra esse ano, então tem que colocar no exercício desse ano. Ok? Então, gente, esses foram nossa primeira aula dos princípios fundamentais da contabilidade. É uma aula bem curta, não tem prática ainda dessa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido, tá? Cada um desses princípios, que é importante dentro da contabilidade, e eu vejo vocês na próxima aula, ok? Fui!